Ciao ragazzi, nona edição do podcast Linha Bianconera. Meu nome é Vittorio Venturini. Hoje é dia 29 de agosto de 2018. Eu estou aqui com o meu amigo Thiago Bonaparte. Tchau, Bona. Olá, Vitório, olá a todos os nossos ouvintes para essa mais uma favorabilíssima transmissão desta tabelinha do Linha Bianconera. É isso aí, esta é a nona edição do Linha Bianconera. Você pode nos encontrar no Twitter, Linha Bianconera, Thiago Bonaparte, Thiago com TH, Bonaparte, C no final, Vitório com dois T's, 1897, tudo no Twitter. Bona, por que a gente não fez o podcast ontem? Você tá vivo aí? Sim, comunicação de serviço é que o podcast que estava marcado sim para terça-feira não aconteceu, porque este aqui que vos fala teve um pequeno problema de saúde, fez um check-upzinho, porque sabe como é que é, né? Muita emoção, Cristiano Ronaldo não mete gol, então é bom fazer um check-up geral e tá tudo, segue tudo confirmado, o Alegre já recebeu o aval que eu tô pronto para as próximas partidas se ele precisar, Tá inclusive. pronto para substituir Sturaro, né? Estamos aí. Essa pergunta foi, por exemplo, a pergunta do Rafa Vitoriano e outras perguntas que recebemos no inbox, aí por conta do podcast, tá aí. Outras pessoas nos perguntam assim, mas vocês ficam enchendo o saco falando que vai ter novidade do podcast e nunca tem novidade. Então, meus amigos, com Estocatsu é pago esse Spreaker, então a gente tem que fazer o plano certinho, onde a gente vai liberar uns minutos a mais aí pra gente durante a semana. E aí nós pretendemos fazer algumas coisas diferenciadas que não só a cobertura do dia a dia da Juventus. Né, Bona? Alguma coisa voltada para a história, um bate-papo com outras pessoas, certo? Até porque entendemos que dar a opinião, receber o feedback de vocês e ter a opinião de vocês eventualmente participando será de grande ajuda para a melhoria do nível do nosso programa. Com certeza. A gente faz todos os podcasts pensando na interação com os ouvintes. Enfim, sem isso nós não faríamos o podcast. Até porque com o inserimento do time B, do time feminino e até da primavera ao longo do ano, fica bem interessante ter outros espaços, até para comentar também sobre esses que infelizmente não têm o devido mérito, mas que estão crescendo pouco a pouco. E falando em crescimento, aproveitando, nem era a pauta do podcast, você acabou de lembrar, a Juventus tem até alguns planos, né, Bona, de talvez, num futuro próximo, médio e longo prazo, de fazer um pequeno estádiozinho ao lado do Allianz Stadium para atender exatamente o Juventus Under 23 e o Juventus Woman, né? Isso é interessante também por ter as ações destes ligados muito próximo das lojas do clube, é bem fácil de chegar, Vinovo Sim. é distante, é ruim de chegar e a Juventus Under 23 jogou em Alessandria na primeira rodada, primeira partida, então é um pouco distante, é complicado, tendo eles ali perto fica fácil para todo mundo acompanhar. Todos os caminhos levarão a Torino. É uma regiãozinha ali que de Torino, um bairrozinho ali perto de Venaria Reale, onde a Juventus tem um shopping, o estádio, aí quem sabe pode fazer aí mais coisas, vai ficar tipo uma cidadezinha da Juventus, né, Bona? Sim, a J-Village, como é chamado, vai ser esse é quase um bairro inteiro relacionado a Juventus ali, podemos dizer. Exatamente. Beleza, Juventus 2, Lazio 0, Bona. Sábado à tarde tivemos a segunda rodada do Campeonato Italiano, da Série A do Campeonato Italiano. A Juventus, 6 pontos disputados, 6 pontos vencidos. Juventus que entrou em campo com Chesney, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alexandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo, Opai, técnico Alegre. O que você tem a me dizer, Bona? É uma boa diferença do primeiro jogo na escalação. Tivemos algumas boas mudanças de como a Juventus jogou e, por incrível que pareça, a meu ver, é um jogo que foi muito mais difícil do que da primeira rodada, apesar de um resultado muito mais tranquilo. Eu não sei o que você pensa até sobre a questão de módulo, de meio de campo com dois ou meio de campo para três. É o que a gente vai ver ao longo da temporada, mas o futebol de agosto ele é bem complicado de fazer algumas Sim. avaliações porque depende de muitos e muitos aspectos físicos,
muitas vezes mais físicos e de preparação para aquele jogo do que merecer de fato ser titular ou não. Não é algo que jogou agora, vai ser assim para o longo da temporada, que ainda mais com o Alegre, que muda bastante. O que você pensa? Concordo com você. Acho que em agosto a gente precisa ganhar, né, Bona? Aliás, precisamos ganhar sempre, mas em agosto, principalmente porque não vejo tantas possibilidades de ficar aliando o futebol bonito, futebol vistoso com o resultado. O pessoal tá todo mundo voltando da pré-temporada. A gente precisa esses pontos fazem diferença lá na frente. Por exemplo, vamos falar aí que tem adversários nossos que conseguiram em 6 pontos, 1 ponto, 0 ponto, enfim. Seja lá o que for, concordo com você. Acho que, acho que o módulo me agrada mais, esse que foi disputado contra a Lazio no sábado, mas é um módulo para grandes jogos. Então acho que o módulo que a gente fez contra o Chievo é um módulo até mais fluido para equipes menores, para menores jogos, onde a gente pode até vislumbrar os talentos ofensivos, né, como a gente falou no último podcast. E eu acho até que as escolhas elas foram menos interessantes de forma criativa, claro, considerando que Mandzukic e Bernardeschi, a meu ver, são menos criativos que Douglas Costa e Dybala, apesar de que o Quadrado no primeiro jogo não foi tão bem, mas é um jogador que cria bastante, mas tendo um jogador canhoto do lado direito, na ponta direita, permite muito que o Cancelo tenha um bom espaço. Então, até esse módulo A3 ele pode ser muito bem trabalhado, e o Alegre, como é um técnico que sempre tem as suas variações muito bem calibradas ali, pode usar como entender for melhor para aquele jogo específico. Esse meio campo A3, né, Bona, como nós já falamos em outras vezes assim, pode ser algo interessante para manter os dois laterais bem ofensivos que a gente tem, né? O que você acha de manter o João Cancelo, que é praticamente, no ataque, ele é praticamente um ponta-direita, né? E o Alexandro, que além de um construtor de jogada, também vai muito na linha de fundo. A Juventus com esses dois laterais e tendo, sobretudo, o Bonucci, tem uma saída de bola muito qualificada, então se permite escolher bem, espalhar bem como vai criar o seu jogo, né? Não tende a ter muita criação por um lado ou por outro. No primeiro jogo, por exemplo, teve muito mais do Alexandre ofensivamente. Verdade. Já no segundo, o Cancelo foi muito mais tendencioso a ficar no ataque, que porém, no entanto, ele teve uma partida defensivamente muito real de lateral, diferente do primeiro jogo, quando ele foi mais um ala quase, jogou bem mais à frente. E concordo com a sua avaliação sobre o Cancelo. Eu vi até algumas críticas, tanto de torcedores brasileiros quanto de torcedores italianos no futebol do Alexandre contra a Lazio. Eu vou um pouco contra essa maré aí. Achei que ele fez um bom papel, realizou uma boa partida. Lateral não dá para brilhar sempre, a meu ver. Então ele foi muito bem contra o Chievo e, a meu ver, foi bem, cumpriu a sua função contra a Lazio. Eu acho que ele até errou passes meio bobos, Cruzou, forçou algumas jogadas. Sim, verdade. Mas, porém, todavia, entretanto, a Lazio até expôs uma marcação muito interessante, até impediu que a Juve chutasse muitas vezes, diferente de como foi com o Chievo, que chutou pouquíssimo também, mas a Lazio tem um poder de fogo muito maior e também é uma equipe que joga no contra-ataque e o faz assim desde a temporada passada, então seria um risco até se a gente ficasse com os dois laterais muito bem lá na frente. Avançados. E do primeiro jogo que a Lazio fez contra o Napoli, uma diferença bem gritante foi que na ala esquerda não tivemos o uruguaio Martin Cáceres, ex-Juventus, e tivemos o Senad Lulic, que é um jogador bem interessante, há muitos anos de Lazio já, tem bastante qualidade, é destro, joga na ala esquerda e consegue fazer boas jogadas. Aliás, acho que nessa altura do campeonato já podemos dizer que ele é ambidestro, né, um jogador muito interessante. Sim. E ressalto também a Lazio foi o time que teve a pior tabela, digamos assim, né? Pegou Napoli e Juventus nas duas primeiras rodadas.
E o Milinkovic-Savic não conseguiu jogar bem mais uma vez. Vamos ver o próximo jogo da Lazio, quanto talvez ele possa desenvolver o seu futebol contra, talvez não contra as duas principais forças do campeonato. Apesar de que penso que o lado mais fraco da Juventus nessa partida foi Khedira. Na outra partida ele até fez o gol, mas a meu ver nesse jogo ele foi, digamos, o ponto mais fraco da Juve, porque todas as ações, em todos os momentos que requeriria um pouco de cobertura, seja quando o Lulic ia para o meio, ou quando o Milinkovic-Savic caía por ali, ou o Luiz Alberto caía por ali, tinha um domínio e um espaço muito amplo. Como ele é um jogador que antecipa, ele não é um jogador que usa a força física como embate, então ele acabava deixando os jogadores que flutuavam naquele setor dominarem a bola muito facilmente. Isso me incomodou um pouco. O Milinkovic-Savic até teve espaço para chutar algumas vezes da intermediária, que eu confesso que esperava um pouquinho mais dele, mas pelo menos foi melhor assim, que no segundo tempo, por exemplo, a Lazio não conseguiu chutar nenhuma vez a gol do Chesney. Khedira é um jogador que a Juventus, o Alegre, tem que observar com bastante atenção, porque é um jogador que consegue alterar, a meu ver, altos e baixos dentro de uma mesma partida de forma muito rápida. Ele é um jogador que me parece faltar um pouco de constância, principalmente na fase defensiva, porque na fase ofensiva ele apoia bastante, tanto que ele teve uma chance que ele chutou a bola na trave antes do 1-0 do gol do Pjanic. Então eu acho que o Emre Can acabou até entrando depois, né, no lugar do Pjanic, mas acho bem... Temos que ficar de olho. O Khedira é um jogador que já conseguiu atingir um nível bem interessante no futebol europeu e vamos acompanhar, né, o que ele vai fazer com Can e Betancourt na reserva, né, Bona? A grande força desse elenco é justamente essa profundidade, essa disponibilidade do Alegre de se permitir algumas mudanças, e dessa vez, por exemplo, tirou o Pjanic, colocou o Can na frente da defesa, depois botou o Betancourt no lugar do Khedira e diferente de como muitos talvez pensavam, o Can, Betancourt e Matuidi jogaram muito bem juntos. Claro que é um período de final de jogo, mas pareciam titulares tranquilos, tocando a bola, girando ela bem, então foi sempre bem interessante. É bom que todo mundo esteja assim nesse nível de à disposição e bem quando o técnico precisa. O Matuidi é um jogador que eu considero muito interessante. Ele Muito, talvez, muito, né? foi muito bem, né? Ele é um jogador, talvez ele seja. Eu quero ver um pouco mais do Emre Can na Juventus, como é que ele vai atuar. Mas, a meu ver, ele é o único ladrão de bola nato que nós temos no elenco. Então, nenhum jogador da Juventus ele é ladrão de bola, né? Esse cara que muitas vezes dá aquele bote, talvez o Mandzukic tenha um pouco disso no ataque, mas ele dá aquele bote ainda no campo ofensivo que desestabiliza um pouco o time adversário. Ele é muito veloz, ele é afoito nessa roubada de bola, mas um afoito num bom sentido. Ele tem aquela... Tanto Até que... recebeu um cartão bobo, É, mas é mais do que compreensível, né? Porque é um momento de chegada, tem que dar esse gás extra mesmo, então... se lembrarem também na Copa do Mundo, ele não era titular no início e o Deschamps ajustou o meio-campo, um meio-campo que é esse roubador de bola nato, né? Kanté, Matuidi, Pogba, foi um meio-campo aí que deu a força para a França conquistar o título mundial e nós temos aí a sorte de ter o Matuidi com a gente, que pelo preço do mercado aí, no ano passado não foi algo demais, pelo contrário, e é um cara Sim. que agrega bastante, né, Bona? E a meu ver, esse é o grande candidato assim a fazer o Alegre mudar de forma de jogo, de formatação tática, é justamente o Matuidi, porque é um cara que agrega muito ali. Versátil, né? É. Beleza. Primeira partida de Leonardo Bonucci no Allianz Stadium, Bona. Depois da ida ao Milan, aí tivemos a partida no Bentegodi em Verona, e aí o Bonucci pôde finalmente reencontrar a curva, pôde finalmente reencontrar a torcida da Juventus. Como é que você viu essa relação aí que está estremecida? Eu não concordo com quem
vai a ele, critica ele, eu acho que a camisa vem sempre mais importante que tudo. Então, se o jogador está na Juventus, a camisa tem que fazer a gente apoiar ele. Ele teve algumas vaias, mas foi aplaudido em grande parte das vezes, fez até uma boa partida, roubou boas bolas, muito interessantes, apesar de que, na minha concepção, o Chiellini foi o melhor em campo da Nossa, Juventus. com certeza. Foi